podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Em Portugal existe um Programa Nacional de Rastreio Oncológico especificamente dirigido para os cancros da mama, colo retal e colo do útero. Este programa permite o diagnóstico precoce destas doenças em pessoas que não apresentam sintomas e tem como objetivo diminuir a taxa de mortalidade e a incidência destes cancros. A realização de rastreios oncológicos é seguramente a melhor forma de obter resultados na redução da mortalidade desta patologia. Dados do SNS indicam que esta redução é da ordem dos 30% no cancro da mama, 20% no cancro coloretal e 80% no cancro do colo do útero. Mas porquê apenas estes 3 cancros? E como é que sabemos o que temos de fazer para realizar estes rastreios? O médico de família responde. Este é mais um episódio especial do podcast do Hospital da Luz. Neste Médico de Família Responde, convidamos a nossa especialista em Medicina Geral e Familiar do Hospital da Luz Setúbal, Paula Dias, para vir conversar connosco sobre risco oncológico. Mais uma vez lançámos o desafio a todos os que nos seguem nas redes sociais do Hospital da Luz. Partilhem as vossas dúvidas e perguntas sobre quando fazer o rastreio do cancro e qual o risco de não fazer os exames na idade certa. A doutora Paula Dias, que muitos destes seguidores fizeram questão de elogiar nos seus comentários, vai ajudar-nos a dar-lhes respostas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este desafio, Paula. Eu é que agradeço pelo convite. Bom, preciso também de agradecer a quem nos fez companhia no caminho até este podcast. Refiro-me, claro, à Angélica, à Nélia, à Sandra, à Alexandra, tantos outros que fizeram questão de participar nesta conversa, ainda que à distância. Curiosamente, quase todas as perguntas que nos chegaram vieram de mulheres. São sobretudo elas, como mães, companheiras, filhas, as principais cuidadoras da saúde das famílias. Não é verdade, Paula? Sim, sem dúvida, as mulheres são um vínculo quase transversal aqui entre os mais velhos, os pais que são cuidadores e os maridos na família, nos filhos, e apresentam realmente um papel muito importante. Bom, como nós recebemos, como eu disse, sobretudo perguntas de mulheres, esta conversa vai quase ser só entre mulheres, nós as duas estamos aqui também, mas eu acho que vamos acabar por falar da saúde dos homens também. Começamos então pela pergunta obrigatória, mais obrigatória de todas. Afinal, quando é que devemos começar a fazer o rastreio do cancro? E só há rastreios para estes 3 tipos de cancros, como referimos na introdução deste podcast, porquê? Começando aqui pela primeira pergunta, quando é que devemos começar a fazer o rastreio do cancro? Não podemos ser assim tão taxativos, até porque existem vários cancros e o rastreio não se inicia no mesmo momento para todos eles. Mas se falarmos aqui nestes 3 que abordamos e que há um programa, e falamos nestes 3 principalmente porque são estes que são, existem programas de rastreio mais definidos. Cada um deles tem o seu timing. Portanto, se vamos falar destes 3 que abordamos inicialmente, que é o câncer da mama. O câncer da mama, na generalidade, deve ser iniciado o rastreio, está convencionado aos 50 anos. Contudo, o cancro tem vindo a aumentar a sua prevalência e para idades mais precoces e com graus de agressividade maior. Daí já não ser muito consensual que seja a partir dos 50 anos, mas já estamos a baixar e os colégios da especialidade de oncologia, da radiologia, já estão mais já começam a falar em idades mais precoces. Sim. Portanto, neste momento aponta-se para os 40 anos, que deve ser a idade de início de rastreio. Muito e estamos a falar em mulheres saudáveis, que não apresentam nenhum risco em história familiar, sem queixas, portanto, preconiza-se essa idade. Depois vamos às exceções. Não é? Já vamos às exceções, porque temos aqui uma pergunta de uma nossa seguidora sobre as exceções. Depois temos então o cancro do colo retal e vamos também começar por falar no normal, nas pessoas saudáveis, assintomáticas, que é o rastreio transversal à população. Portanto,
É nesse sentido que se diz que é um rastreio, são pessoas que não têm sintomas, que não apresentam, no fundo é uma prevenção para não aparecer a doença. Mas também temos o rastreio direcionado a pessoas que têm um risco de cancro aumentado, que também é um rastreio. É verdade. As pessoas também estão assintomáticas, mas há um histórico familiar que nos dá um alerta para não serem incluídos neste grupo, mas sim num grupo mais precoce. Teremos que ter sempre mais proativos nesses doentes. Mas então para os doentes, para as pessoas, enfim, saudáveis, sem sintomas, no caso do cancro coloretal, preconiza-se que a partir dos 50 anos seja feita a primeira colonoscopia. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Deixe-me fazer uma ressalva que até há bem pouco tempo, a nível do Serviço Nacional de Saúde, preconizava-se fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes como um mini rastreio inicial, um alerta, pronto. Felizmente, essa prática foi agora abandonada, portanto, e é consensual que a colonoscopia é, sem dúvida, o único método de rastreio para o cancro. Foi abandonada por causa dos falsos negativos. Falsos negativos e porque nem todas as lesões pré-malignas ou malignas sangram. Exato. Portanto, poderíamos estar perante um tipo de cancro coloretal não sangrante e que nos dariam os tais falsos negativos. Exatamente. Muito bem. Então, e em relação ao cancro do colo do útero? Em relação ao cancro do colo do útero, aqui também temos aqui, portanto, opiniões um bocadinho diferentes, mas tentando chegar aqui a um consenso, abaixo dos 20 anos é um cancro muito, muito raro. Contudo, é um rastreio que se deve começar a fazer logo após que a mulher inicia a sua vida sexual. Portanto, está preconizado fazer-se, em alguns países começam a fazer a partir dos 20, 21 anos de idade, noutros países é mais consensual começar-se a fazer colpocitologia ou vulgar Papa Nicolau a partir dos 25 anos. Certo. Até, falam até aos 65, 70 anos, ou então até ser-se sexualmente ativo, não é? Ok. Portanto, em resumo, cancro da mama, o exame é mamografia, ecomamária, a partir dos 50? O rastreio do cancro da mama é feito com mamografia. A ecografia mamária é um exame coadjuvante para esclarecer algumas dúvidas. Coloretal, colonoscopia total. E colo do útero. Uma colpocitologia ou Papa Nicolau. Muito bem. Bom, a Helena foi uma das pessoas que nos mandou uma pergunta para si. Diz que é migrante, tem 55 anos e que fez 2 colonoscopias ainda no seu país de origem. Neste momento está a viver em Portugal e pergunta como deve fazer o rastreio do cancro coloretal. Muito bem. Então, se a Helena já fez aos 50, tem 55, diz que já fez 2 colonoscopias no seu país de origem, podemos estar aqui perante uma doente ou uma utente, uma paciente que tenha algum fator de risco ou que tenha alguma patologia já identificada. O que eu recomendo é que a Helena marque uma consulta com o seu médico assistente na Valência de Medicina Geral e Familiar, que seja portadora desses seus exames, não é? E depois, em conjunto com o seu médico assistente, iremos analisar quando é que haverá necessidade de repetir a colonoscopia. E este tema das colonoscopias e do problema do rastreio do cancro coloretal foi muito recorrente nas perguntas que nos mandaram. Qual é que é a regularidade destes exames? Portanto, mantendo-se tudo normal, com que regularidade é que se deve fazer uma colonoscopia a partir da idade de início do rastreio? Então, é assim, o mais importante, sem dúvida, é o primeiro exame, porque o primeiro exame vai-nos mostrar se está tudo bem. Se tivermos uma colonoscopia normal, podemos equacionar, voltar a repetir. A colonoscopia, aos 5 anos, advogam alguns colégios aos 10. Contudo, o facto de estarmos perante cada vez mais
maior agressividade e maior precocidade das doenças oncológicas, eu creio que isto é dinâmico e que em breve eu acho que os 5 anos serão consensuais. 5 anos, ok, consensuais. Contudo, o primeiro exame vai definir o que é que vai aparecer. Eu vou dar aqui só algumas hipóteses para se perceber. Por exemplo, uma colonoscopia normal, portanto, fará um rastreio aos 5/10 anos, porque há algumas disparidades aqui neste timing. No consenso clínico. No consenso. Depois começam a aparecer algumas lesões pré-malignas, que são os pólipos. Não é? Portanto, que são os pólipos, que são lesões que podem degenerar e a um curto, médio prazo poderão dar as lesões cancerígenas. Então, temos 3 tipos de pólipos, que é o pólipo hiperplásico, que é um pólipo que não tem malignidade, e a colonoscopia deverá ser repetida dentro do normal, que serão os 3 a 5 anos. Depois temos os pólipos, que são já do grupo dos adenomas. Isto é só para dar aqui um cheirinho, não é assim nada de muito denso. E depois, tendo os adenomas, temos os adenomas vilosos, que são já umas lesões um bocadinho mais agressivas, e os adenomas tubulares, esses obrigam então a fazermos uma colonoscopia que poderá ir de 1 a 3 anos. Okay. E depois temos os pólipos sésseis que ficam no meio e que nos obrigam também aqui a fazer uma vigilância diferenciada. Muito bem. Bom, a Nélia conta a sua história familiar, diz que tem história familiar de cancro no reto, no caso foi o pai, teve um exame de rastreio marcado, mas a pandemia fez adiar tudo, enfim, como aconteceu a muitas pessoas. Quando finalmente conseguiu fazer a colonoscopia, o relatório indicava, conta ela, que lhe tinham sido tirados vários pólipos, um deles pré-cancerígeno, de alto risco, segundo conta, ficou assustada, claro, e a pergunta que ela faz, enfim, que nós fazemos com ela, é a razão para ficar assustada, de facto? Eu diria que mais do que ficar assustada é ficar alerta e ser proativa. Portanto, houve algo que a limitou no seu acesso ao seu médico, que a limitou a fazer o seu exame, mas que ela tem a noção que deverá retomar esse exame com a maior brevidade possível. Não no sentido de ficar assustada, mas no sentido de ser precoce e de ser proativa na manutenção da sua saúde. Claro, naturalmente. E já agora, que sinais de alerta é que diria que as pessoas devem estar atentas? No caso, a própria Nélia pode estar atenta para procurar mais rapidamente o seu médico assistente. E os sintomas podem, vamos cá ver, nós podemos até não ter sintomas e é por isso que se faz o rastreio, claro. Não é? Depois, em termos de sintomas, temos alterações do trânsito intestinal, pessoas que tenham um trânsito intestinal regular, que comecem a manifestar uma maior obstipação por um período mais prolongado, que não seja habitual, ou pessoas que tenham diarreia, também por períodos para além daqueles que são considerados comuns numa intoxicação alimentar, pronto. Esses são sinais de alerta. O sangue nas fezes já falou nessa hipótese. Também é um sinal de alerta, advertindo, como já disse, que há quem poderá não sangrar. A dor abdominal, de uma forma mais persistente, são sintomas que realmente podem alertar para que algo não esteja bem e que se faça, então, esse rastreio. Muito bem. A Angélica e a Sandra enviaram-nos perguntas sobre a realização do rastreio do cancro da mama e, enfim, a Angélica começou por querer saber a partir de que idade devemos começar a fazer mamografias. Já nos disse mais ou menos, já nos explicou mais ou menos isso, doutora Paula, enquanto a Angélica conta que não faz mamografias há mais de 3 anos e que a indicação que recebeu era que só precisaria de repetir aos 70 anos. Infelizmente nós não conseguimos perceber quantos anos tem a Angélica, mas dá para perceber que, enfim, já estará acima dos 50 seguramente. Ela diz que ficou um pouco preocupada com esta indicação de que só tem que repetir aos 70 anos. Terá já 50, 60 anos provavelmente.
o que é que lhe parece esta preocupação, ou o que é que ela deve ficar preocupada, deve procurar mais rapidamente o seu médico de família? Já falámos aqui nos tempos destes exames de rastreio. Para uma pessoa mais velha, é preciso apertar a regularidade, ou alargar a regularidade destes exames é o mais indicado? Eu aqui vou voltar, se calhar, a abordar o tema um bocadinho do início, para ser um bocadinho até mais esclarecedora. Okay. Portanto, aqui no cancro da mama, e é muito importante, porque realmente o cancro da mama é o cancro mais frequente nas mulheres, portanto, tem que ser abordado temos que ser incisivos. Então, mais uma vez, não há muito consenso na idade de iniciar. Cada vez mais os cânceres da mama existem em idades mais precoces e de uma forma mais agressiva. Portanto, neste momento, recomendamos que o rastreio comece inclusivamente aos 40 anos. Preconiza-se mamografia e deve ser anual. E cá está, não é consensual, mas cada vez mais os colegas de especialidades mais específicas, oncologia, radiologia, preconizam que a anuidade permaneça até aos 60 e muitos anos. É óbvio que também aqui vai determinar o resultado da mamografia. Naturalmente. Se temos uma mamografia com normal, então podemos ser um bocadinho mais tolerantes, mas ainda assim a anuidade é importante. Depois... Mas referiu que era até aos 60 e sim, 65, aliás, 60 e tal anos. Há uma falsa ideia de que a mamografia, o rastreio da mama, só deve ser feito até aos 70. É assim, as senhoras têm maminhas até que a morte nos separe. Não é? Portanto, não vamos criar uma idade para finalizar um rastreio, até porque existem cânceres da mama aos 80 anos, aos 90, pronto. Portanto, eu acho que é muito redutor limitarmos o rastreio do câncer da mama até àquela idade. Portanto, devemos continuar a fazer. Outra coisa que eu também gostava de referir aqui em relação ao câncer da mama é que os homens também têm mamas. E também existe câncer da mama no homem. É óbvio que isto é uma pequena percentagem. Mas não está preconizado nenhum rastreio para câncer da mama dos homens. Só estou a aproveitar aqui a boleia muito bem. para alertarem as senhoras que os homens também podem ter câncer da mama e pronto, quando percepcionarem ou que há também alguma alteração que podem também recorrer ao seu médico de família, porque também pode existir no homem. Mas em termos de rastreio, vamos voltar atrás, só as senhoras. Muito bem. A senhora que não faz a mamografia há mais de 3 anos, independentemente da idade, deve também recorrer ao seu médico de família, médico assistente, e retomar as suas mamografias de rastreio o quanto antes. Muito bem. A Alexandra também tem 2 perguntas importantes para a Paula, e ela pergunta o seguinte: se existir historial de cancro de mama na família, a mamografia deve ser feita com mais frequência? E eu acrescento, deve ser antecipada na idade? Já falámos um pouco disto também. Ela acrescenta ainda uma outra questão que me parece bastante relevante. Há algum exame aconselhado para saber se temos o gene, o BRCA? Há uma designação, há uma maneira de dizer isto com certeza melhor. Em que situações é que se deve fazer este exame? Explique-nos então o que é isto, o que é este gene. Ora bem, então é assim, se existir um histórico de cancro na família, estamos a falar no da mama, mas o mesmo se aplica ao coloretal, como já falámos, a idade de início de rastreio deve ser toda antecipada. E a antecipação prende-se com que idade os familiares tiveram e prende-se também com quantos familiares, portanto, em quantos familiares houve esse episódio de cancro. Portanto, deve ser antecipada para mais cedo. E, portanto, isso é um estudo caso a caso, naturalmente. É um estudo caso a caso. Pronto, mas antecipamos e podemos até ter necessidade de começar a rastrear o cancro da mama aos 30, 35. Portanto, depende do histórico familiar. Depois, em relação aqui ao gene... E a regularidade é a mesma? A regularidade será a mesma, a não ser que hajam alterações detectadas na mamografia inicial. Mas em termos de regularidade, será a mesma. Anual. Sim. Anual.
Depois, em relação aqui ao gene, saber se temos o gene BRCA. Temos todos o gene BRCA. Ah, meu Deus, sim. Temos Okay. todos. Temos esse gene. O que nós procuramos mesmo é saber se existe mutação nesse gene. Exatamente. E é essa mutação que vai potencializar o risco do cancro. Qual é o exame aconselhado? Nós não fazemos nós, médico de família, não fazemos esse exame. Nós fazemos uma colheita exaustiva dos dados familiares e depois encaminhamos os doentes para uma consulta de genética. Okay. E esse teste pode ser feito, em alguns casos é feito com sangue, em outros casos é um teste de DNA e será feito com sangue ou com saliva, mas será em sede própria em consulta de genética. Ok. Não recebemos perguntas de homens, como eu disse no princípio, mas surgiram dúvidas também sobre o risco oncológico quando se trata da saúde deles. Por exemplo, também se faz rastreio do cancro da próstata? E como é que é feita essa vigilância? A partir de que idade é que devem ser feitos? Não sei se são exames, são análises, quando? Explica-nos um bocadinho o que se pode dizer sobre isto. Ora, em relação ao cancro da próstata, é igualmente um cancro rastreável como os 3 que falámos antes. Apesar de não haver um programa nacional de rastreio para este cancro? Não há um programa nacional, mas eu acho que os médicos de família estão muito alerta e muito conscientes da importância deste rastreio e surge-lhes quase automático serem proativos nesta pesquisa. Em relação ao cancro da próstata, o rastreio é feito com uma análise. É feito com o doseamento do PSA e pedimos essa avaliação a partir dos 40 anos. Existe um mito muito grande em relação à ecografia prostática e muitas das vezes os homens na consulta vêm ter connosco, eu quero fazer uma ecografia prostática para saber do cancro da próstata e eu acho que é ótimo podermos aqui só desmistificar isto um bocadinho, porque é assim, o cancro da próstata não se apresenta sempre sob a forma de nódulo, portanto, uma ecografia prostática que não tenha um nódulo não exclui que não haja um cancro da próstata. Portanto, a análise de rastreio é o PSA. Se o PSA estiver elevado, então a partir daí vamos decidir que exame é que vamos fazer. Se vamos fazer então uma ecografia prostática no sentido de podermos fazer uma biópsia ao tecido prostático para podermos avaliar melhor, identificar alguma coisa, ou então numa outra abordagem fazer-se uma ressonância magnética, mas isso aí já é uma área um bocadinho difícil para os colegas do SNS que não têm ao seu dispor a prescrição de ressonâncias magnéticas. Para os médicos de família. Os médicos de família, okay. Exatamente. É, portanto, uma análise, o PSA, que deve ser feita a partir dos 40 anos. Exatamente, anual. Okay. Já ouvi alguma, colegas seus, mais da área da oncologia, levantarem algumas dúvidas sobre a eficácia desta análise PSA, se calhar um pouco como... posso estar a dizer um disparate enorme? Não, está a dizer... Um pouco como a pesquisa de sangue nas fezes. Não, está a dizer bem, vamos cá ver. O PSA não nos vai dizer, se o PSA estiver aumentado, o PSA aumentado não nos diz aquele indivíduo tem um cancro da próstata. Já percebi. O PSA alerta-nos para que algo se passa naquela próstata, que pode ser uma hipertrofia benigna da próstata, que também aumenta o valor do PSA. O PSA só serve para nos alertar e para de seguida tomarmos então medidas com outros meios de diagnóstico para então formalizarmos o diagnóstico. Mas é excelente, é uma análise muito válida que nos permite saber se está tudo bem ou se há algo que nos desperte que exija uma vigilância diferenciada. Bem. Paula, só mais uma pergunta que não podemos mesmo deixar de lhe colocar. Afinal, qual é que é o risco de não fazermos? Isto é quase uma pergunta demasiado básica, mas é importante deixar a mensagem também, por isso eu faço. Qual é o risco de não fazer os exames de rastreio na altura certa? Eu penso que, por tudo o que foi dito aqui, exato, eu acho que faz toda a diferença entre podermos viver saudáveis e termos uma patologia
que depois nos poderá, que temos a noção que poderíamos ter sido interventivos, que poderíamos ter tido, de ser soberanos em relação a ela, e que tem taxas de prognóstico, de bom prognóstico atempadamente, e deixarmos fugir essa oportunidade. Portanto, faz toda a diferença. Sermos responsáveis pela nossa saúde e procurar o nosso médico de família. Exatamente. Quando é preciso. Eu gostaria só, se me permite, de deixar aqui, é rápido, aqui 2 ou 3 pontos que eu gostaria de salientar. No nosso grupo do Hospital da Luz, estamos neste momento a implementar o programa de rastreio do cancro do pulmão, que eu acho que é muito importante ter esse conhecimento, sendo que o cancro do pulmão, em termos, não sendo o mais prevalente, temos o da mama, o da próstata, o coloretal, mas é preciso perceber que o cancro do pulmão, em mortalidade, supera os 3 juntos. É impressionante, portanto, é verdade. E que neste momento, nós no Hospital da Luz, estamos com um programa de rastreio do cancro do pulmão, convidamos todos os fumadores acima de 50 anos, ou que tenham deixado de fumar há menos de 10, que se disponibilizem e que procurem o seu médico de família para fazer, através de um TAC, o rastreio do cancro do pulmão. Muito bem, uma mensagem muito importante. Sim, Por outro lado, outro rastreio que eu acho que é muito, muito importante, e vai perceber, somos um país de sol, o rastreio do cancro da pele é fundamental. É o rastreio menos invasivo que há, é para ir ao colega da dermatologia, ao médico de família e observar a pele. Pronto, deve ser feito anual e eu acho que é fundamental, porque também é um cancro que atempadamente tem uma taxa de cura altíssima. Portanto, tenham em atenção também o cancro da pele. E por fim, aqui só dar uma dica, apesar de ser um cancro em número muito pequeno, mas cada vez mais prevalente, que é o cancro da boca, e da língua, para o fumador e o bebedor. Portanto, pessoas com hábitos etanólicos mais marcados e fumadores, o cancro da boca e da orofaringe, que também, fazendo uma consulta ou ao dentista ou uma consulta de otorrinolaringologia, poderá detectar lesões de pré-malignidade que podem fazer toda a diferença também no futuro desses doentes. Muito bem, obrigada por estes últimos alertas. Queríamos ficar aqui consigo neste podcast em modo, enfim, nesta consulta em modo podcast por mais tempo, mas se prometer voltar, guardamos as muitas dúvidas que ainda temos para outro episódio do Médico de Família Responde. Combinado? Obrigada, é que agradeço, foi um prazer. E espero ter contribuído. Imenso, foi muito útil. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Teremos em breve novos podcasts ao Hospital da Luz nas plataformas habituais. É só subscrever e seguir todos os programas. Até breve. Obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.